Fala, meu time, suave, tudo beleza com vocês? Daquele jeito, né? Eu diria. Gente, vocês sabem tão bem quanto eu a situação delicada que a gente está lidando, mas é isso aí mesmo, a gente tem que lutar, né? Batalhar para passar logo e a gente voltar para nossa vida e vocês poderem ver meu lindo rosto, né? Explicando sobre vida e biologia e coisinhas aí que são interessantes. Bom, vamos lá. O que acontece? Tudo isso aqui que a gente vai fazer, está fazendo, é tão novo para mim quanto está sendo para vocês. E eu quero dar a mesma abertura que eu dei em sala. Por favor, cheguem em mim, professor. Não funcionou, não deu certo, você mostrando slide, conversando com a gente, não consegui entender, foi cansativo, foi maçante, foi, enfim, não deu certo. Ou, beleza, tá, é assim mesmo, professor, vai lá. Foi legal, é legal variar às vezes com alguma coisa ou outra, mas foi legal, isso aí funciona, enfim. Sintam livres, sintam à vontade para esse tipo de contato, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, pelo Drive, pelo qualquer coisa, a gente vai se conversando, né? A gente vai dando um jeito. Bom, depois de estudar os belíssimos vírus, né, depois de estudar os belíssimos vírus, que eu acredito que nenhum de vocês nunca deve ter ouvido falar sobre vírus, né, principalmente nas últimas semanas, a gente agora vai estudar os procariontes. Então não estranhe que eu ainda estou me acostumando com esse negocinho vermelho aqui, que eu achei super legal, que eu aprendi a usar agora. Então, vamos estudar os procariontes, ou os procariotos, né, também chamados. Vamos lá. Começo a aula mostrando o quê? Isso aí, escuro, né, um azulado à esquerda do seu vídeo, perdão, é o que a gente chama de uma fumarola submarina. O que seria uma fumarola? Então, vamos lá, vou até jogar aqui, ó, para me ajudar nessa resposta. Eu pensei agora, tá, gente, em jogar no Google, ao invés de eu explicar. Fumarola, pessoalzinho, como diria nossa santa Wikipédia, é uma abertura na superfície da crosta da Terra, em geral situada nas proximidades de um vulcão que emite vapor de água e gases. Tudo bem? Então, resumindo, o que seria uma fumarola? Ela seria uma abertura no fundo do oceano, né, no caso, onde eu tenho água em altíssimas temperaturas e outros gases saindo desse buraco, né, dessa abertura aí. Aí, depois dessa explicação geológica e química aqui, eu pergunto para vocês, o que tem a ver, qual a relação, o que liga cargas d'água, uma fumarola submarina e um leite fermentado que eu aposto que vocês não sabem qual a marca. Então essa é a cara de vocês de dúvida nesse momento, de interesse, né? Empolgadas. Pessoas empolgadas. E aí a gente vai descobrir isso ao longo dessa temática de procariontes. Então aguarde os próximos capítulos. Procariontes. Pessoal, os procariontes, eles são seres unicelulares. Só tem uma célula. Então, a gente não vai encontrar ser humano dentro dos procariontes. A gente não vai encontrar planta dentro dos procariontes. São seres representados apenas por uma célula. Ah, professor, então fungo unicelular é procarionte? Não. Porque a definição de um organismo procarionte, essa eu poderia jogar no Wikipedia também, mas acho que não precisa. A definição de organismo procarionte é um organismo, vejam lá, que não tem núcleo organizado e muito menos organelas membranosas. Ah, beleza, não tem núcleo e nem organela membranosa. A gente pode pular a imagem aqui, ó. Tá? Vejam lá, isso é um exemplo de um procarionte, uma bactéria, né? Uma bactéria com várias estruturas, inclusive. E vejam lá, esse organismo, essa bactéria, ela não tem núcleo. Vocês podem ver em alguns lugares trazendo o termo nucleoide, porque seria um pseudonúcleo, né? Fica centralizado ali na célula, mas não é um núcleo. O que configura um núcleo de verdade? Muito bem, um envoltório que separa, de fato, o núcleo do resto da célula. Então, os procariontes não têm isso, não têm núcleo e muito menos organelas membranosas. Perdão. O que seria uma organela membranosa, professor? Uma mitocôndria, um cloroplasto, um complexo de Golgi, um retículo endoplasmático,
A única organela que eu vou ter em procariontes são os ribossomos, que são organelas não membranosas, esse monte de bolinha aqui, que parece um Nescau Ball. Esses são os ribossomos, responsáveis pela síntese proteica e fundamentais. Todo ser vivo vai ter ribossomo, mas nem todo ser vivo vai ter organela membranosa, como a gente acabou de ver. Certo? É comum, né? Na verdade, quase todos os procariontes vão possuir parede celular. Eu falo quase todos porque a gente sempre vai ter exceções, né? Mas de modo geral, os procariontes possuem parede celular. Vemos aqui, ó, em marrom. Eles podem apresentar cápsula. O que seria uma cápsula, professor? Se vocês lembrarem de vírus, que não é isso aqui é uma bactéria. Se vocês lembrarem de vírus, a gente vai lembrar que o vírus ele é feito de material genético, né? DNA, RNA e proteína. Alguns vírus podem ter envelope. Por que você está falando de vírus? Porque em bactérias a gente vai ter um raciocínio parecido em relação à cápsula. As bactérias têm várias coisas que estão representadas aqui, obrigatoriamente. Por exemplo, elas sempre vão ter o citoplasma, que é o gel, né, que é o líquido onde tudo fica imerso dentro da célula. Elas sempre vão ter ribossomo, elas sempre vão ter DNA, mas elas nem sempre vão ter cápsula. A cápsula seria um acessório a mais, digamos assim como o envelope era no vírus. Então, algumas bactérias vão ser encapsuladas, outras não vão. Elas podem apresentar cápsula. Uma característica muito interessante, ainda, falando sobre material genético agora, é que os procariontes eles vão apresentar um DNA circular e, além disso, eles vão apresentar plasmídeos, que é bem característico dos procariontes. Como assim? Vejam lá. Aqui não vai estar muito visível esse DNA circular, porque é o seguinte, o que significa um DNA circular, na verdade? Eu, como eucarionte, né, como um ser humano, se eu fosse capaz de pegar uma molécula de DNA minha e esticar ela, eu veria que ela tem uma ponta e tem um fim. Ela tem um começo e tem um fim, na verdade, né? Tem duas pontas, porque é uma molécula linear. Agora, se eu pego o cromossomo de uma bactéria, se eu pego esse negócio roxo aqui, ó, e desenrolo, vocês vão ver que ele vai parecer um elástico. Vai parecer isso aqui, ó, o plasmídio, só que muito maior. Por isso que ele é circular, porque ele fecha nele mesmo. Tudo bem? Então, procariontes têm DNA circular e, pegando o gancho aqui, eles também podem apresentar plasmídeos. O que é um plasmídio, afinal? O plasmídio nada mais é do que uma molécula de DNA acessória, ou seja, é um DNA extra. Algumas bactérias não vão ter plasmídio, outras vão ter 2, 3, 5 moléculas de plasmídio. Então, é uma coisa que pode aparecer e a gente vai voltar a falar de plasmídio. Tudo bem? Os procariontes, eles estão em todo lugar que você conseguir imaginar. Pelo menos dentro do planeta Terra, né? Na superfície, né? Porque no núcleo da Terra não vai ter. Os procariontes, eles vão ocupar geleiras, o ar, a água marinha, dos rios, dos lagos, o seu intestino, a sua boca, o seu nariz, a terra. Então, qualquer lugar que você conseguir imaginar que seja possível viver, vai ter procarionte. Não tenha dúvida disso. Cada grupo de procarionte ali, né, vai ter o seu lugarzinho específico, mas, por exemplo, este aqui, verdinho, que é um Helicobacter pylori, chamado de H. pylori, né? É uma bactéria muito comum que vive dentro da gente, vive no nosso estômago. Normalmente ela está lá de boa, né? Não faz nada de mal, mas em algumas situações específicas, nossa imunidade caiu, por exemplo, essa bactéria se prolifera tanto que ela pode causar males. Tudo bem? Então, é um exemplo aí de como eu tenho procarionte em todo lugar. E não só os ambientes são variados, né? São diversos. Os hábitos também, os hábitos de vida, os modos de vida. Eu vou ter bactérias, que vocês com certeza já ouviram falar. Vou ter procariontes parasitas, né? Bactérias parasitas. Eu vou ter procariontes de vida livre, que não fazem mal a ninguém. Eu vou ter procariontes coloniais, que vivem agrupados, né? Eu vou ter procariontes mutualísticos, que eles apresentam uma relação ali de dependência, interdependência, na verdade, com outros organismos, né? Isso a gente vai ver melhor em ecologia. Mas, por exemplo, algumas cianobactérias se unem a alguns fungos para formar líquens. E o líquen,
fungo e a cianobactéria que formam o líquen, eles dependem um do outro. Sem a cianobactéria o fungo morre, sem o fungo a cianobactéria morre. Não se esqueça que líquens também podem ser formados por fungos e algas, tudo bem? Mas aqui no exemplo que eu dei, são cianobactérias. E muito mais. Certo, e já pincelei, né, quem são os principais exemplos de procariontes: bactérias, cianobactérias, né, organismos que produzem seu próprio alimento, fazem fotossíntese, e arqueas, certo? Hoje, né, hoje na verdade não, né, não sei quantos vídeos você vai assistir hoje, mas nesse vídeo eu vou trabalhar com características gerais de procariontes e as características das arqueas ou arqueias, segundo alguns. E no próximo a gente vai trabalhar melhor as bactérias e também pincelar um pouco das cianobactérias. Show de bola? Vamos que vamos. Pessoal, quis trazer aqui mais como a título de curiosidade, eu preferi abordar isso, trabalhar com essa questão aqui em sala, né, dando uma pincelada ali, conversando com vocês. Não deu certo, né, como vocês estão vendo, mas eu não quis tirar dos slides. O que é isso aqui? Lembra que eu falei aqui, ó, procariontes são seres unicelulares? Já comentei com vocês que a biologia é a ciência da exceção, e digo mais, como toda ciência, a biologia está sempre mudando. As verdades das ciências, elas não são absolutas, elas são passageiras. Guardem essas frases. O que isso tem a ver? Em 2007, meus queridos, uma equipe de pesquisadores, e digo mais, de pesquisadoras, porque a maior parte da equipe era de mulheres, descobriu, né, encontrou lá um procarionte, que é essa bolinha aqui, ó, essa coisinha aqui. E eles defendem, essa equipe de pesquisadores defendem que esse procarionte, que é o Magnetoglobus multicelulares, ele seria um procarionte multicelular, como o nome indica, né? Aí você fala, meu Deus, esses caras estão viajando, né? Estão jambrando. Porque, afinal, aprendi no fundamental, no ensino médio, no cursinho, que procariontes são sempre unicelulares. Pois é, a gente discute isso hoje em dia. A gente discute se todos os procariontes são unicelulares. Aí você olha para essa bola aqui e fala assim, esses pesquisadores eles estão malucos, por quê? É só uma colônia, né? Uma colônia em forma de bola. Mas, se você pegar esse artigo, não sei se todo mundo já teve contato com um artigo científico, então dessa parte aqui, ó, tudo isso aqui é o artigo. Isso aqui eu peguei de uma notícia, o nome e a foto, né, do professor que coordenou a pesquisa, o orientador aí, e a fotinha da bactéria. O que acontece? Os pesquisadores, eles falam, né, eles explicam que, observando esse indivíduo, esse ser vivo, eles não encontraram células unitárias vivendo sozinho, e mais, essas pseudocolônias, né, vamos usar entre aspas, porque eles estão defendendo que não são colônias, são seres vivos, eles são constituídos por 20 células em geral, normalmente, mais ou menos 20 células. E como se reproduz? Eles explicam também que no momento de se reproduzir, o Magnetoglobus, né, que é o gênero do procarionte, as células se multiplicam até cerca de 40 e depois essa bola se divide em duas bolinhas menores. Não é maluco? Então hoje a gente já discute se não existem procariontes multicelulares e olha que coisa mais interessante, um achado brasileiro, uma pesquisa brasileira em parceria, né, de diferentes locais aqui, a UFRJ, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e a USP, né, a USP sempre ela, trabalhando juntas aí para descobrir essa coisa muito interessante, o procarioto multicelular. Tudo bem? Mas se o vestibular perguntar, procariotos unicelulares. Afinal, no material de vocês, no material que chega no ensino médio, normalmente são consensos que chegam. E esse ainda não é um consenso, a gente ainda está discutindo. Interessante? Topper. Então, show. Pessoal, voltando a essa imagem que a gente já deu uma olhadinha, já deu uma observadela, a célula procariótica. Então, a gente tem um esquema de célula procariótica aqui, sendo comparado com uma foto real. Aí você fala, puta que pariu, como que esses caras conseguem, né? Eles inventam muito, são muito cara de pau. Mas gente, na ciência, e principalmente no ensino, né, na educação, a gente trabalha com modelos. A gente enxerga isso aqui e o competente cientista vai lá e cria um modelo bem mais bonito para a gente observar, tipo esse. E nesse modelo de uma célula procariótica, de uma bactéria, a gente vai ver que nem toda procariota é uma bactéria, mas
Esse, no caso, é uma bactéria. A gente vai ver coisas que a gente já comentou. O DNA aqui, né, solto, sem um núcleo. A membrana plasmática, sempre revestida por uma parede celular, em marrom. Muitas vezes revestida também por uma cápsula. É comum também, mas não sempre, né? Nem todas as bactérias vão possuir fímbrias, que são esses prolongamentos em grande número e curtos, em geral, que vão ter função principalmente de adesão. É comum também, pode acontecer ou pode não acontecer, a presença de flagelos, que são prolongamentos maiores, mas em menor número. Os plasmídeos a gente comentou, né? O ribossoma a gente comentou, o citoplasma, o gel, né? O líquido onde tudo isso está imerso. E eu vou comentar sobre o pilus agora, sobre terminologias, nomenclaturas. Alguns locais vão trazer o termo fímbria, como esses prolongamentos curtos e numerosos. Outros vão trazer eles como pilus, ou pili. Aí você fala, mas pilus, isso aqui, pilus são aqui em cima, né? O que está aqui em cima. Pois é, alguns tratam fímbrias e pili, ou pilus, como sinônimos. Outros vão trazer, como é o caso desse desenho, tratam fímbrias como os prolongamentos regulares, digamos assim, os comuns, que vão ter função de adesão, enquanto o pilus é só para o prolongamento específico que vai ter importância em processos sexuados, certo? Que trazem variabilidade genética. Para não me deixar mentir, eu trouxe outra imagem que eu juro que, por mais que pareça que foi eu que escrevi isso aqui, não foi. Porque vocês podem perceber que a barra aqui não foi eu que coloquei, por mais que pareça que esse pili foi eu, mas não foi, gente. Na verdade, eu não lembro o que aconteceu aqui, se a imagem veio assim, eu não lembro, sinceramente, mas não fui eu que coloquei de propósito só para dar razão para mim, tá? O que vai acontecer? A imagem é muito parecida, só um pouco mais clara, né? Um pouco mais bonitinha. E aí, a gente vai ter a imagem tratando pili e fímbrias como sinônimos. Então, se preparem que pode acontecer isso. Como já se não bastasse a quantidade de nome que a gente tem que aprender, né, para o vestibular, eles ainda usam termos, sinônimos e tal, para confundir mais ainda a gente. Então, se preparem. Aí, depois a gente entendeu uma célula procariótica, as características básicas, né, a estrutura geral de uma célula procariótica, eu quero comparar com uma estrutura viral. E percebam, eu não disse que eu vou comparar uma célula procariótica com uma célula viral. Eu vou comparar uma célula procariótica com uma estrutura viral, porque a gente viu que vírus são acelulares, não tem célula. E comparando, a gente vai perceber que, por mais que na nossa mente muitas vezes a gente imagine as bactérias, né, os procariontes em geral, como seres muito simples, porque eles não têm núcleo, não têm organela membranosa, não têm mitocôndria, não têm cloroplasto, a gente vai ver que os procariontes são muito mais complexos do que um vírus, por exemplo. Por quê? Se a gente lembrar, o que a bactéria vai ter que o vírus não tem? A bactéria tem metabolismo próprio, a bactéria já tem organela, que é o ribossomo, a bactéria ela vai ser independente, né, no sentido de não precisar infectar outra célula e para produzir proteínas para ela, para produzir material genético dela. Então, ela é autossuficiente nesse sentido, além de diversas características, além de possuir uma célula verdadeira com membrana plasmática e outras estruturas, por exemplo, o flagelo, os cílios. Então, vamos contar. Eu quis trazer aqui uma imagem uma imagem mais em 3D, tanto da bactéria quanto do vírus, e uma imagem em 2D, tanto da bactéria quanto do vírus. Se a gente contar, a gente vai ver que na imagem da bactéria, na primeira eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estruturas. Isso nem é tudo que eu posso ter numa bactéria. Na segunda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estruturas. Então vamos colocar aí na média 7 estruturas bacterianas. Enquanto em vírus eu vou ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lembrar, o vírus, a gente conversou que ele é formado por material genético envolto por um capsídeo proteico e muitas vezes envolto por um envelope lipídico. Aqui esses desenhos ainda quiseram inventar e colocar, dar destaque também para as estruturas que vão formar esse envelope, né? A gente até chegou a comentar receptores, outras coisinhas que eu posso ter ali no envelope, mas que a gente não deu tanto destaque e, na minha opinião, nem precisa dar.
Então, resumindo, eu tenho uma média de 7 estruturas, né, numa bactéria, e isso que eu não coloquei tudo que ela pode ter. Tem um monte de coisa que eu ainda posso ter. Por exemplo, o que eu tenho na imagem, talvez eu não dê destaque, são as inclusões. Nessa imagem eu tenho. O que é uma inclusão? Uma inclusão são coisas que a bactéria acaba armazenando. Por exemplo, pode ser moléculas que vão gerar energia para ela, por exemplo, o amido, né? E, voltando aqui, essa bactéria, ela armazena... Essa bactéria não, desculpa, esse procarionte, né, multicelular, segundo os pesquisadores, ele armazena, na forma de inclusões, metais. Olha que coisa incrível. Então, inclusões seriam isso. Então, uma média de 7 coisas, faltando um monte que eu poderia colocar se eu quisesse, em comparação com o vírus, que são só 4. Certo? E, como eu disse, eles ainda forçaram aqui o quarto elemento, que nem precisaria estar aqui. Então, muito diferente, certo? Muito bem. Aí, procurando aqui, eu queria trazer um meme para vocês para representar essa ideia. Eu quase trouxe o do Drake. Não sei se todo mundo já viu o meme do Drake. Acredito que sim, né? Pelo menos quem tem Facebook aí. Eu, particularmente, não gosto muito desse meme do Drake aqui. Tipo assim, a ideia eu acho bem legal, né? Acho que é bem clara, só que eu não gosto do Drake, na verdade. Tipo assim, não ouço as músicas dele. Então, pra mim, o Drake não significa nada. Agora, eu tava procurando outro e achei essa menininha ecológica aqui, que eu achei uma maravilha. Olha o cabelo dela. Parece o planeta Terra. Então, no contexto que eu achei ela sempre tá, por exemplo... Ela rejeita o uso de combustíveis fósseis, mas ela gosta de uso de combustíveis renováveis. Então, esse é o contexto dela aí. No nosso caso aqui, a nossa menininha ecológica, assim como eu e assim como vocês, detesta o uso do termo reino monera, enquanto ela adora o uso do termo procariontes. Não coincidentemente, nós estamos utilizando o termo procariontes. Daí você me pergunta, por quê, professorzinho? Por quê? Aí eu te respondo, dando uma recapitulada e uma nostalgia aí pro que você vai lembrar do seu fundamental, do seu ensino médio, se é que você já saiu do ensino médio. Pessoal, por muito tempo a gente trabalhou com a ideia de reinos em biologia. E eram esses 5 aqui. O reino Monera, onde eu tinha bactérias, cianobactérias e árqueas. O reino protista, onde eu tenho protozoários e algas. Algas vocês vão ver comigo, protozoários com o Rodolfo. Fungi, adivinha o que eu tenho aqui? Os fungos unicelulares e pluricelulares, vocês vão ver comigo. Plante, que eu também não faço ideia o que é. As plantas, não é, minha gente? E animalia também, que são os queridos animais, aquilo que todo mundo adora. A onça pintada, o tamanduá e por aí vai. O que nos interessa? Hoje, pessoal, a gente não trabalha mais tanto assim com a ideia de reinos. Quando eu estou falando de fungi, de plante, de animalia, você pode me achar um idiota porque eu estou falando plante, mas, gente, quando está escrito em latim, a gente pronuncia E quando eu tenho AE, tá? Então não estranhe, porque em muitas aulas eu vou falar E ao invés de AI. Então não é plantaio, certo? Tá? É plante. Ou reino das plantas. Enfim, para esses 4 aqui, principalmente para esses 3, eu ainda uso o termo reino, não é um problema, na verdade é bem válido até hoje. O reino protista ele já está começando a ser revisto, inclusive vocês vão ver metade do reino, que são as algas comigo, e a outra metade com o Rodolfo, como eu falei. Então é um reino que está sendo revisto, mas ainda essa ideia não chegou de fato no ensino médio, né? E o reino Monera, que já foi revisto. Foi revisto como, professor? Agora a gente não trabalha mais apenas com reinos. Puta que delícia, já estava bom, né? Eu não decorei até hoje o reino, o filo, a ordem, a classe e tal. Agora tem mais um. Pois é, tem mais um. Agora a gente vai trabalhar com a ideia de domínios. E eu trabalho com 3 domínios. Os 4 antigos reinos, eles foram agrupados no domínio, eucária, no domínio dos eucariotos, dos organismos que têm células com núcleo, células com organelas membranosas. Por outro lado, o reino Monera, ele foi dividido em 2 domínios. O domínio Archaea, lembre-se, pronuncie o E só, domínio Archaea e o domínio Bactéria. Aí você fala, como assim? Como é possível? Aí você vai estar a mesma revolta que eu tive quando eu aprendi isso.
Porque eu falava, puta que pariu, como é possível você pegar 4 reinos e colocar em um, e pegar um e colocar em 2? Não bate a conta, né? Pois é, a gente vai entender por que isso acontece e por que isso aconteceu. Então hoje o nosso entendimento é sobre os domínios. Por que, minha gente? Vejam, quando a gente descobriu as árqueas, que são seres que parecem muito bactérias, a gente jogou junto com as bactérias, naturalmente. Só que o tempo passou e com novos estudos a gente percebeu que as árqueas elas eram muito diferentes de bactéria. À primeira vista era idêntica, mas com estudos mais profundos, né, fisiológicos, moleculares, genéticos, morfológicos, a gente percebeu que as árqueas elas eram muito diferentes das bactérias e por isso que hoje a gente agrupa elas em 2 domínios diferentes. Alguns materiais vão trazer até o nome super-reino, né, porque seria acima do reino. Então, reino Monera não utilizem mais. É claro que o vestibular ainda pode cobrar, então não se assustem. Reino Monera eu estou trabalhando com isso aqui. Domínio, separei. Tem sentido essa separação? Completamente. Não contente, quando a gente descobriu isso aqui, essa diferença, não contente em mostrar que árqueas eram muito diferentes de bactérias, o mais assustador é que a gente descobriu que árqueas são mais próximas de eucariotos do que em relação a bactérias. Então é por isso que nesse esqueminha a bactéria está virado para cá, né? Se a gente olhar essa árvore aqui, né? Esse galho, a bactéria está virada para cá, enquanto a árquea e a eucária estão virados mais para cá. Porque hoje a gente entende que as árqueas elas são mais aparentadas com eucariotos, por questões fisiológicas, por questões moleculares. Então, posto isso, vamos aprofundar-nos no estudo das árqueas ou arqueias. Eu prefiro falar árquea, acho mais bonito. Pessoal, as árqueas é um grupo muito diverso também, que um dia, quando a gente descobriu, foram denominadas arqueobactérias, por isso a gente agrupava no reino Monera, o reino das bactérias. Hoje a gente não fala mais arqueobactéria. Repito, você ainda pode encontrar esse tipo de coisa num material um pouco mais antigo, no vestibular um pouco menos atento, mas não é o mais correto. Hoje a gente fala só árquea, afinal elas não são bactérias. O conhecimento que a gente tem sobre esses seres vivos é muito escasso, é muito pouco em relação a outros grupos. Então, para colocar aqui, ilustrar meu belo slide cheio de pompons, eu sofri até para achar a imagem. Então, essas foram as melhores imagens. Vou provar para vocês, vejam bem. Primeiro eu vou procurar bactéria, que é o que a gente vai estudar no próximo vídeo, né, na próxima aula. Olha o tanto de imagem. É um sonho, não é? Olha que coisa linda. Agora eu vou procurar para vocês árquea. Não é tão legal. Ó, imagem repetida, toda sem foco, imagem repetida praticamente, imagem de local nada a ver, uma centopeia. Uma centopeia. Na verdade não é uma centopeia, isso aqui é uma lacraia, mas enfim. Ou pelo menos parece uma lacraia. Bactéria, que não é árquea. Um monte de coisa nada a ver, tabela. Então, sinta um drama. Olha a diferença. Olha como a gente conhece muito pouco sobre árquea. E para não me deixar mentir, eu vou até... Vejam bem, 4 milhões e 400 mil resultados em árquea. E bactéria... Não apareceu. Meu Deus. Puta, como que aparece isso? Gente, desculpa, eu sou um analfabeto tecnológico. Eu achei que ia aparecer, mas não sei por que não apareceu. Tudo bem? A quantidade de resultados. Aqui, 190 milhões de resultados. Então, vejam. Né? É muita diferença. 190 milhões para 4 milhões é muita diferença. Tudo bem? Voltando, então, a gente vai entender que as árqueas, por mais que elas sejam procariotos, assim como as bactérias, então procarioto não é um grupo verdadeiro, tá? Não é um grupo real. Mas, como procarionte ou procarioto significa um ser vivo que não tem núcleo, nem organelas membranosas, eu consigo agrupar esses dois em procariotos, ainda que não seja um grupo real, como Monera, o reino Monera já foi. Então, as árqueas, elas vão ter muitas diferenças em relação às bactérias, por incrível que pareça. Que tipo de diferença, professor? As árqueas, elas não vão possuir, aliás,
a parede celular de peptidoglicano. Aí você pensa, esse professor ele é tão incompetente, tão responsável, porque ele nem falou sobre o peptidoglicano. Não falei, meu querido, porque a gente vai trabalhar isso quando a gente for estudar bactérias. Então, aqui o que nos interessa é ressaltar que árqueas não tem peptidoglicano, que é um carboidrato, aí, na verdade é um complexo de carboidratos e proteínas, certo? Então, árqueas não tem peptidoglicano. Ah, professor, mas ela tem o que então na parede? Muito boa pergunta, eu já digo. Mas não é uma boa pergunta, mas não é não tem uma boa resposta. Porque diferentes grupos de árqueas vão ter diferentes componentes na parede celular. Um bem comum é a pseudomureína, que eu nem coloquei aqui o nome porque não é tão interessante nesse momento. Além disso, as árqueas elas são muito conhecidas pelo termo extremófilas, porque a arca vai ser o demônio na Terra. Por que, professor? Ela causa muita doença? Não, meu querido. É o próximo tópico. As arcas não são patogênicas, elas não causam doenças. Pelo menos a gente não conhece nenhuma doença causada por uma arca. Então por que ela é o capeta? Por que ela é o cão? Justamente porque as arcas são extremófilas, elas vivem em ambientes extremos. Extremos como, professor? Veja bem, se a gente pegar nosso resuminho aqui, que eu preparei com todo carinho para vocês, a gente vai ver que existe uma certa classificação dentro de árqueas de acordo com o ambiente que elas habitam ou com o metabolismo delas. Então, vejam lá, dentro dessas extremófilas, eu vou ter as halófilas, halo significa sal, então são bactérias que vivem em ambientes com concentrações elevadíssimas de sal. Tipo onde? Tipo onde, professor? Me fala. Tipo o Mar Morto. O Mar Morto não é morto? Não, não é morto. Ele tem tanto sal que peixe não consegue viver lá, por exemplo. Mas as bactérias, as árqueas halófilas conseguem. Então, olha que coisa incrível. As acidófilas, o nome já indica, vivem em ambientes muito ácidos, com baixíssimo pH. pH 2, pH 1, pH 0, pH menos 1, menos 2. As termófilas ou hipertermófilas, árqueas que vão viver em ambientes com altas temperaturas. Por exemplo, onde? Aí você vai lembrar do nosso primeiríssimo slide. Tipo na borda de vulcão, tipo na borda de uma fumarola submarina. É isso que uma arca consegue fazer. E de acordo com o metabolismo, a gente tem um grupo bem interessante, que é o grupo das metanogênicas. As metanogênicas são árqueas que, através de processos metabólicos, né, processos que elas realizam naturalmente para sobreviver, elas produzem metano e liberam esse metano na atmosfera. Tudo bem? Então, essas são as árqueas basicamente. Continuando, a gente vai ver que, em relação às bactérias verdadeiras, né, as bactérias comuns, bactérias que permeiam o nosso imaginário quando a gente pensa no termo bactéria, elas vão ter muitas diferenças genéticas, morfológicas, fisiológicas. Qual a principal diferença? O DNA, o material genético, as bases nitrogenadas de árquea são muito mais semelhantes com o DNA, com o material genético de eucariotos. Olha que coisa incrível, que coisa interessantíssima. E é por isso que hoje a gente tem árqueas como mais aparentadas a eucariotos. Tudo benzinho? E para fechar aqui, eu gostaria de colocar, não assustar vocês, porque, meu Deus, cadê o Yakut? Que é a segunda parte. Cenas do próximo capítulo. A gente vai entender aonde aquele Yakut está. Vocês já entenderam que a fumarola está aqui. E na borda dessa fumarola, provavelmente, eu tenho árqueas. Pessoal, árqueas é um organismo muito incrível, pouco estudado, muito interessante. A gente tem dificuldade de estudar elas, inclusive, porque, por exemplo, você vai pegar uma árquea aqui, ó, que ela está a 3.000 metros embaixo da superfície do mar, e olha que beleza, o computador dando bug. Ah, meu Deus do céu, já dei um spoiler aqui da próxima aula. A 3.000 metros de profundidade, numa temperatura de mais de 100 graus, eu tenho árquea. Com uma pressão de 10 atmosferas, eu tenho árquea vivendo. Olha que coisa maluca. Então, para eu cultivar, né, esses organismos aqui em laboratório, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simular. Eu tenho que simular a pressão de 10 atmosferas, eu tenho que simular a temperatura de mais de 100 graus, eu tenho que simular as profundidades. Então, é uma coisa incrível.
e é um grupo que a gente conhece pouco, que está por aí, que é muito diverso, que é muito interessante, e o futuro nos aguarda, né? Nos reserva próximas surpresas. Pessoal, por hoje foi mais ou menos isso que eu quis trazer. Espero que não tenha se tornado uma aula... Por hoje não, né? Não sei se você vai assistir o próximo vídeo hoje, então até daqui a pouco, no caso. Espero que não tenha ficado cansativo, chato, enfadonho, repetitivo, que tenha dado para entender. Se não deu, a gente vai se conversando, a gente vai se falando, a gente vai trocando mensagens e ideias. Muito bem, meus queridos, bom isolamento para vocês, que eu espero que vocês estejam isolados nesse momento. Ou se você estiver vendo esse vídeo em 2023, espero que a gente já tenha superado a crise do coronavírus. Tudo bem? Próxima aula, bactérias verdadeiras, as bactérias clássicas. Show de bolinha? Até mais. Tamo junto.